Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui em mais um vídeo de ação e hoje a gente vai falar sobre uma mega empresa do setor elétrico, a ENGIE. Então se você quer saber tudo sobre a empresa, já deixa o seu like aqui, ative o sininho para receber os próximos vídeos de ações e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre a ENGIE, uma das principais empresas do setor elétrico que a gente tem. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma visão minha da empresa, sobre o que eu acho da empresa e logo mais o Betasad vai falar sobre uma visão técnica do negócio. A ENGIE é uma empresa bem antiga no nosso mercado. Ela começou aí sendo uma subsidiária da Eletrobras. A Eletrobras agora, que está todo mundo falando dela por conta de sua possível privatização, por conta da aplicação do FGTS na empresa. Então, enfim, antigamente essa empresa era uma subsidiária da Eletrobras. Ela se chamava Eletrosul. Até que chegou um momento na sua história aí que separou uma empresa de transmissão com a empresa de geração de energia. Aí ficou a Eletrosul sendo a empresa de transmissão e a Gerasul ficou sendo a empresa geradora de energia. Até que veio esse grupo e comprou aí 50% da Gerasul, da empresa de geração de energia. Para quem é um pouquinho mais velho, quem já acompanha o mercado, era a famosa Tractebel, a TBLE3 da época. Então essa empresa, esse grupo entrou e o nome da empresa foi para Tractebel. A empresa foi crescendo, foi evoluindo, a empresa deixou de ser somente uma geradora para ter também transmissões de outros negócios que eu vou comentar aqui e ela mudou o seu código para ENGIE, para EGIE3 ao longo do tempo, que é o nome do grupo. Que é um grupo do segmento que trabalha em mais de 70 países e aqui no Brasil tem a ENGIE. Uma das maiores qualidades que eu vejo do negócio é a sua diversificação do negócio. Ela tem hidrelétrica, termoelétrica, biomassa, fotovoltaica e transmissão de energia e transmissão de gás. Então ela está bem diversificada no segmento. Quando a gente fala assim transmissão de gás, soa um pouco estranho, né? Mas a empresa tem um know-how fora do Brasil, por isso que ela entrou nesse negócio recentemente. Então a empresa também tem um gasoduto que trabalha com transmissão de gás, mas ela tem know-how por conta dos seus trabalhos em outros países. Mas enfim, então é uma empresa bem diversificada em suas fontes de receitas. Claro que boa parte da sua receita vem da geração de energia e vem da hidrelétrica, que é o principal risco que eu vejo do negócio. As empresas elétricas aqui geradoras, a grande maioria, não todas, lógico, tem uma concentração na energia hídrica, né, que vem das hidrelétricas. Então, quando a gente tem uma crise aí de chuva, quando a gente tem uma crise hídrica, o nível dos reservatórios podem ficar muito baixos e isso comprometer o resultado da empresa. Esse é o principal risco pela sua concentração. Mas ainda assim eu gosto por ela ter uma diversificação em várias formas de gerar energia, além de fazer o trade de energia, né? Então ela pode comprar e vender energia como se fosse uma bolsa de valores. Então ela ganha dinheiro também com isso. Então, a gente separando aqui a receita da ENGIE, 66% da sua receita vem da geração, 22% vem da transmissão de energia, cerca de 9% vem com a parte de trade de energia e o resto vem com as outras fontes. Então, uma empresa bem diversificada, apesar da concentração na geração de energia, principalmente pela geração de energia através das hidrelétricas. Aqui vai aparecer para vocês um gráfico mostrando onde está cada uma das geradoras aí, transmissão de energia, até o seu gasoduto, tudo que a ENGIE tem aqui nesse mapinha aí. Você pode ver que ela está bem localizada no Brasil todo, tem um gasoduto que roda do Nordeste todo até o Sudeste, enfim. Ela tem maior concentração no Sul, afinal foi a sua origem, mas ela já está bem diversificada em todo o país. E isso é o que eu gosto na empresa, né? Essa diversificação de várias fontes em vários lugares. O problema negativo mesmo é a concentração, como eu já falei para vocês. Uma coisa que a gente tem que ver quando a gente fala da ENGIE é com relação aos seus dividendos. A empresa ela não tem essa média de dividendos tão elevada, é uma média na casa dos 6%. E isso, a gente quando vai no segmento elétrico, pode parecer um pouco baixo, né? Mas eu não considero tão baixo assim, porque é uma empresa viva, que eu gosto de falar, é uma empresa que está sempre buscando crescimento. Então uma empresa que tem aí várias formas de geração, que trabalha também com transmissão de energia, está construindo aí mais rede de transmissão, a última deve ficar pronta agora em 2023,
Com essa conclusão, a gente espera um incremento aí da receita em uns 5, 6%. Isso é um lado positivo, que ela está sempre crescendo. Tem a questão do gás, que ela também começou a investir no Brasil. Então, eu diria que é uma empresa elétrica viva. Ela está crescendo, ela está investindo e a gente vai ver esse retorno no longo prazo. Então, a compensação que você tem com a Engie hoje, desse dividendos um pouco baixo ali com relação ao setor, é por conta disso. Porque é uma empresa que está crescendo e seus negócios ainda vão consolidar durante o tempo. Então, se você gosta dessa ideia de dividendos com uma empresa focada um pouquinho em crescimento, uma empresa um pouco mais agressiva, vamos falar assim, a Engie é uma empresa interessante para você. Lógico que a gente tem que ter a cabeça de dividendos e a cabeça de longo prazo, uma cabeça de hold. A empresa tem como compromisso um payout de 55%. O que seria isso, 55% do payout, Alan? Do seu lucro líquido, ela tem a obrigação de pagar pelo menos 55% em dividendos. Vários anos ela pagou mais dos 55%. A maioria dos anos, inclusive, ela pagou mais do que 55% de payout. Alguns anos onde o resultado não foi tão legal, que ela pagou os seus 55% de payout. Então é entender que a empresa tem seus objetivos de crescimento, é entender que uma empresa que tem uma certa alavancagem, porque ela realmente fez investimentos, e o retorno vai vir disso ao longo do tempo. Então não diria que aquela empresa, para você pensar no curto prazo, curtíssimo prazo ou coisa do tipo, é uma empresa com visão de 10, 20, 30 anos. Se você quer uma empresa que paga bons dividendos, uma empresa que está viva, que está crescendo, a Engie é uma opção interessante para ser estudada, para você acompanhar mais de perto. Porque se a gente falar em termos de preço, não está barato hoje. Eu diria que ela tem pouco desconto aí ao seu valuation, aos seus múltiplos aí que a gente espera. Não tem um desconto para falar que está barato. Na verdade, eu acho que no setor elétrico a gente não tem desconto em 2022. É um setor que está andando bem durante o ano, afinal o mercado correu para as ações de qualidade. O setor elétrico, gente, é um setor que acompanha a inflação, é um setor que vai bem no cenário atual, de alta de juros e de inflação, é um setor que continua bem, afinal as pessoas continuam gastando energia em cenário de inflação, então é utilidade pública. E a empresa seguiu bem, o mercado procurou o setor. Então não tem nada descontado na bolsa hoje no segmento elétrico. Então, quando você vai comprar uma ação, vamos dizer assim, no valor justo ou com baixo desconto, a visão é de longo prazo. E o investidor da Engie tem que ter essa visão de longo prazo. Pensar que é um negócio que paga X dividendos e que tem uma boa perspectiva de crescimento no longo prazo. Então, essa é a visão quando você vai pensar em investir em empresas desse tipo. Então, se você quer uma boa pagadora de dividendos, com boa perspectiva de crescimento, com uma boa governança, você deve estudar a Engie. E agora a gente vai ficar aqui com o Beto Assad, onde ele vai falar um pouquinho sobre a perspectiva técnica, a perspectiva de curto prazo da ação. Bom, segue aí, Beto. Olá, amigos. Muito obrigado, Alan, que já passou a explicação, a visão dele a respeito aí dos fundamentos, né, da Engie Brasil. E agora eu vou dar uma olhada com vocês o que a gente pode esperar para ela no curto prazo, no médio prazo. Vamos dar uma analisada então no gráfico diário e no gráfico semanal de Engie 3. Vamos lá então, começando pelo gráfico mais curto hoje. Hoje eu vou começar pelo gráfico diário. O que vai acontecendo com o papel no gráfico diário, né? Ele ameaçou fazer um rompimento de um topo importante que a gente tinha aqui nessa faixa dos R$ 44,00, R$ 44,10 mais ou menos. Aí ele fez 3 candles de fortes de queda, né? Tentou se segurar, digamos assim, acima da média de 21 períodos, mas foi seguido depois por esse candle de muita força vendedora que acabou jogando o ativo para baixo da média de 21 períodos, inclusive perdendo uma região aqui de fundo anterior. E então no gráfico diário, a partir do movimento que ele fez, né, de queda depois da máxima aí do ano, ele perdeu uma tendência de curtíssimo prazo de alta quando a gente considera topos e fundos. A gente também já está abaixo da média de 21, a média de 8 períodos também já trabalha abaixo da média de 21, e a gente está agora na famosa zona de armadilha, né? Trabalhando entre as médias de 200 períodos, que ainda indicam uma tendência de alta para um prazo mais longo, né? Dentro do gráfico diário proativo, e a média de 21. Ele vai tentando se segurar aqui numa região interessante, né? A gente pode ver uma LTA, né? Ele vai tentando se segurar dentro de uma pequena linha de tendência de alta até o momento. Porém, se ele voltar, por exemplo, né, para a região da média de 21, média de 8, voltar a mostrar pressão vendedora e acabar perdendo esse último fundo, ele começa a abrir espaço para quedas mais importantes e aí, até pela proximidade que se encontra, ele deve testar esses últimos 2 fundos aqui marcados no gráfico, são fundos importantes para o ativo. Tá? Então, para o ativo realmente
dentro do curtíssimo prazo, tentar mostrar uma recuperação, né, de um viés positivo. Eu gostaria que ele voltasse o mais rápido possível para cima da média de 8 e de 21 períodos e não perdesse, vamos marcar aqui, esse fundo dos 41 e 20. Da maneira que ele vem se desenhando, se ele perdeu o fundo dos 41 e 20, ele pode começar a engatar, então, botar mais um critério, digamos assim, para a gente de tendência de baixa, né? Estaríamos aí com média de 8 aliada com média de 21, e aí a gente já poderia até falar que ele está desenhando um zigue-zague descendente. Eu não vejo ainda esse zigue-zague tão claro no gráfico diário, mas se a gente fosse, por exemplo, para um gráfico intraday de 60 minutos, aí, de 30, com certeza a gente consegue enxergar, ainda mais nessa movimentação que fez aqui, um pivôzinho de baixa, colocando o ativo então no curtíssimo prazo em tendência de queda. Vamos ver se ele vai conseguir segurar em cima dessa LTA por enquanto, tá? Mas vamos ver agora para o gráfico que eu gosto mais, que é o gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, a leitura é um pouco diferente até o momento. É uma leitura ainda está mais positiva. Por quê? O ativo vai trabalhando claramente ainda em tendência de alta. A gente tem um zigue-zague ascendente acontecendo nele já tem um bom tempo. Ó. Desde lá de 2021 a gente consegue no gráfico semanal desenhar esse zigue-zague ascendente, ó, muito claro. Né? Eu acho que dá pra gente ver de maneira bem interessante esse zigue-zague ascendente. O que o papel vai fazendo agora? Ele vai encaminhando, pelo menos, estamos na quinta-feira, pelo jeito vai tentar encaminhar para sua terceira semana seguida aí de queda, apesar de já estar deixando uma sombrinha inferior nesta quinta-feira, data que estou gravando o vídeo, tá? Mas, até se prove o contrário, ele ainda não perdeu esse último fundo, então ele continua fazendo um zigue-zague ascendente com o quê? Com média de 8 períodos, acima da média de 21 períodos, que está acima da média de 200 períodos, mostrando uma forte tendência de alta. Porém, o que me chama a atenção, porque a gente poderia até falar, então vale a pena entrar na compra? Vamos prestar atenção no que ele vai fazer entre essa semana e a próxima. Por quê? A gente já veio testar, inclusive, a média de 21 períodos, né? Que é um critério que eu gosto de considerar como um pullback, quando, por exemplo, a gente fez um topo aqui importante, no qual o nosso IFR aqui não foi nesse ponto. O que ele mostra aqui pra gente é o seguinte. Nesse ponto aqui anterior, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu quero mostrar. Nesse ponto anterior aqui, a gente começou a trabalhar já com o IFR acima de 80, a razão pela qual eu não vi compra no rompimento dessa máxima, porque a gente não testou a média de 21 períodos. Chegou muito próximo, mas não chegou a testar. Se a gente tivesse entrado nessa compra aqui, teria estopado quando perdeu a mínima desse candle. E aí o que ele vai fazendo pra gente agora? Ele começa a dar um sinalzinho, né, claro, de uma possível divergência de baixa. Ou seja, a gente continuou fazendo topos mais altos, mas o nosso IFR veio, né, testar a região acima de 80, mostrando já uma possível sobrecompra. E no último topo ele já fez um topinho mais baixo no IFR do que o topo anterior, mostrando aí possíveis sinais de reversão, tá? Então, o que eu espero para o ativo a partir de agora no gráfico semanal? Eu gostaria de ver ele, tá, para poder continuar pensando numa compra mais interessante, que ele não perder esse último fundo, que ele consiga se manter acima da média de 21 períodos e que, por exemplo, na semana que vem faça um candle interessante voltando a fechar acima da média de 8, fazer quem sabe aqui um 2, 3 de compra com uma mínima superior na próxima semana a essa, fechando um candle aqui acima, por exemplo, da média de 8 períodos. Isso inclusive poderia fazer a média ficar assim, colocar um pouquinho mais inclinada, caso a gente consiga ter esse fechamento, para ir buscar o que? Sim, aí sim buscar uma compra de repente de rompimento, né, dessa máxima, tá? Então o ativo ainda está em tendência de alta, não vejo compras agora, mas dependendo de como ele se comportar, a gente pode pensar sim em fazer alguma entrada, tá? Só para finalizar, onde é que está o stop ATR dele? Tá aqui, ele serviu de base, né, para aquela movimentação na qual eu falei que não via compra. Se eu tivesse prestado atenção mais no stop ATR, talvez até pudesse ter feito a entrada, mas eu gosto de deixar todos os critérios ao meu favor. E já começa a me chamar a atenção
que o Stop ATR já está no mesmo patamar há várias semanas, né? Ele ficou nessa semana aqui a primeira vez quando fez esse fechamento aqui. Então a gente já tem o IFR trabalhando aí a 9 barras, ou seja, 45 dias. Então já mostra realmente que o ativo perdeu realmente força para continuar rompendo topos, né? A gente tentou fazer um rompimento de topo nessa faixa e acabou gerando um esquema de reversão. Vamos ver se de repente ele fica mais lateral, né? Volta a testar então essa região aqui onde tem o Stop ATR. Como eu falei para vocês, eu não gostaria de ver o ativo perder esse último fundo, tá? Vamos voltar lá para as médias. Não gostaria de ver ele perder esse último fundo, para ele continuar buscando operações na ponta compradora aqui em principalmente se mostrar força para voltar a fechar acima da média de 8 períodos, tá bom? Caso a gente mostre mais força vendedora, a gente já viu que no gráfico diário, como sempre, ele anda na frente, ele já inclinou essas médias para baixo, já teve o cruzamento da média de 8 períodos para baixo da média de 21, mostrando no curto prazo já uma maior disposição aí dos vendedores. Vamos ver se isso se reverte na próxima semana, para quem sabe, não na próxima, né, mas aí na outra semana, até poder gerar algum tipo de entrada para a gente, tá? Não descarto, tá? Não descarto, a semana não acabou, tô falando como se já tivesse para acabar, né? Mas eu não descarto, por exemplo, se ele conseguir mostrar força compradora até amanhã, né, no fechamento da semana, e de repente fazer um martelinho de alta aqui, conseguindo fechar acima da média de 8 períodos, a gente até avaliar uma entrada aí sim na semana que vem no rompimento da máxima desse candle. Mas eu gostaria de ver um martelinho mais interessante, com um volume legal também. Por enquanto o volume está praticamente na metade do volume da semana passada, então tem que acontecer bastante coisa para a gente apostar numa compra aqui em Engie, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar do gráfico hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa visão conjunta do ativo. Como sempre, não esqueçam de deixar o like, deixar seus comentários, se inscrever no canal e ativar o sininho para receberem aí notificações sobre os próximos vídeos que a gente postar para vocês. Tá bom? Valeu, gente! Um ótimo dia e até a próxima!